E aí, tranquilo? Como é que vocês estão? Bem? Felizes? Hoje estamos aqui nesse dia belíssimo. Obrigado, Senhor. E eu queria gravar com vocês esse vídeo, na verdade, vai ser um vídeo de um formato um pouco diferente, vocês vão ver. Eu queria mostrar um pouco do meu dia enquanto eu vou falando sobre um assunto. Sabe, hoje eu tava lavando o quintal, hoje de manhã lá em casa, agora eu tô indo correr, vou comer depois, ir pra academia, de noite eu vou dar uma estudada. E queria que vocês viessem comigo nesse dia, enquanto a gente vai trocando ideia a respeito de algo que tem queimado no meu coração. Mas antes, eu queria falar sobre algo que aconteceu hoje e eu senti muito de compartilhar isso com vocês. Eu tenho um caderno, que eu até trouxe ele, que é esse caderno aqui, ó. Não sei se dá pra ver direito aí pelo vídeo, mas é esse caderno. Tem muita coisa anotada, muita coisa anotada. Tem uns desenhos meio loucos. Oi, vocês estão vendo esse barulho também? Que isso, mano? Esse caderno é muito precioso. Vocês já ouviram a história de como eu me converti? Tem um vídeo, se eu não me engano, um vídeo que eu falei sobre oração, que o foco da oração não é buscar a vontade de Deus, não busque a vontade de Deus em oração. Nesse vídeo eu falei um pouco da minha história de conversão. E desde que eu me converti, antes de eu me converter na verdade, eu tinha um caderno que era para anotar coisa da minha escola, que eu fiz um curso de eletrotécnica, entregado ao ensino médio. Eu gostava de anotar os cálculos, as fórmulas, fazer esse caderno de rascunho, fazer de rascunho. Só que quando eu me converti, eu comecei a usar esse caderno para anotar as coisas que eu comecei a ouvir do Senhor, anotar coisas que eu ouvia na palavra, coisas que eu ouvia no Espírito, e com o tempo eu até comecei a desenhar algumas visões que eu fui tendo ao longo da caminhada. E tinha muito tempo que eu não parava, pegava esse caderno e começava a ler, sabe, as coisas que tem escrito nele, as visões. E hoje, quando eu acabei de lavar o quintal lá de casa, eu me senti muito impelido a entrar no meu quarto para orar. E aí eu peguei esse caderno, fui pegar minha Bíblia e o meu outro caderno que hoje eu anoto, que esse acabou as folhas para anotar. Eu peguei eles dois, aí eu lembrei desse caderno, eu abri a gaveta que ele estava escondido embaixo de algumas coisas. Caraca, eu peguei ele nem tem capa mais, de tão antigo que ele é, tem uns 3 anos e meio, eu andava com ele pra tudo que é canto, seja já chuva, no sol, na praia, eu ia pra todo canto com ele, até hoje eu ando pra todo canto com minha Bíblia e meu outro caderno. E eu comecei a ler, cara, eu comecei a ler as coisas que eu tinha escrito, comecei a ver os desenhos que eu fazia das visões, comecei a lembrar das visões, do sentimento, e aquilo me encheu de paixão, cara, me encheu de vontade de amar a Deus, de gastar minha vida pro Senhor. E isso é até o que eu quero falar com vocês hoje, como se a gente tivesse um na frente do outro agora. Irmão, pelo que você tem gasto a sua vida? E seja você alguém que diz amar Jesus, um cristão, ou seja você alguém que não é cristão, alguém que não ama Jesus, pelo que você tem gasto a sua vida? Papo de homem agora. O que você tem gasto a sua vida? Pelo que você tem gasto os seus dias? Porque algo que a gente não pode negar é que todos os homens e mulheres, toda a humanidade, existe algo intrínseco em nós que é a busca por propósito. É a busca por razão de existência. A busca de saber que existe algo maior do que nós mesmos para gastarmos nossa vida. Seja você o cara que mais procrastina na vida, seja você alguém ambicioso, você está gastando a sua vida por algo. Dentro de você existe um desejo de gastar a sua vida por algo de verdade, que vale a pena, que vale a pena gastar a sua vida. Como eu falei, seja você o mais vagabundo que for, que acorda 4 da tarde, não faz nada no dia, fica vendo rios o dia inteiro, seja você que acorda 4 da manhã, igual o Pablo Marçal, toma banho gelado, estuda, trabalha, treina, namora. Todos nós, no fundo, desejamos encontrar essa palavra, propósito, uma razão maior para se gastar a vida, uma razão maior para fazer o que fazemos. Como eu falei, seja você cristão ou não cristão, em nós existe isso, cara. No fundo, os homens, a humanidade, ela é impelida a isso. E a minha pergunta é essa: pelo que você tem gasto a sua vida? Pelo que você tem gasto a sua vida? Pelo que você tem empenhado aquilo que você tem de mais valioso, que é o seu tempo? E algo de mim que eu senti de compartilhar com vocês, por isso que eu estou gravando esse vídeo hoje, é que desde que eu me converti, eu nunca passei pela crise de
ficar me perguntando, cara, qual é o meu propósito? Meu Deus, qual é o meu propósito? Eu nunca tive essa crise dentro de mim. Sempre esteve muito certo no meu coração que o meu propósito maior era conhecer a Deus. Era gastar minha vida para conhecê-lo e fazê-lo conhecido na minha vida, no meu empenho, na minha excelência, em, cara, tudo que envolve a vida, em caráter, sabe, atributos, tudo o que eu sou, tudo o que eu penso precisa glorificar a Deus. Eu sempre entendi isso desde o início da minha caminhada. Eu nunca tive aquela crise de propósito, porque na verdade, outro ponto, nós cristãos, a gente tende a ficar nessa crise de, cara, qual é o meu propósito, qual é o meu chamado? Eu fui chamado para ser pastor, fui chamado para ser isso, aquilo, o que eu tenho que fazer e tal. Propósito, eu até falei, se eu não me engano, em um outro vídeo, mas propósito não é aquilo que você faz, não é aquilo que você se empenha a fazer. Propósito é algo maior do que tudo isso, que move toda a sua atividade de vida. Por exemplo, seu propósito não é ser um advogado ou não é ser um pastor, mas você precisa de um propósito para, fazendo essas coisas fazerem sentido. Se o meu propósito é conhecer a Deus, então tudo na minha vida passa a fazer sentido, porque eu faço tudo isso em prol do conhecimento de Deus, em prol de fazê-lo conhecido. Entendeu? Alguns meses atrás, eu me percebi distraído. Eu me percebi de pouco a pouco, de forma sutil, sendo conduzido pelo padrão desse mundo de distração. Eu comecei a me preocupar muito com as coisas dessa vida, com as preocupações dessa vida. E essas distrações sutis, que na verdade é um conjunto de coisas. Não é do dia para a noite que a gente se distrai, mas o conjunto de muitos acontecimentos na minha vida foram me distraindo. Distraído do quê? Do Senhor. De pouco a pouco eu fui percebendo que o meu olhar, que estava fixo no Senhor, começou a se embaçar. Sabe? Começou a se embaçar. E quando eu menos percebi, eu já nem estava mais olhando para o Senhor. Eu não estou falando de desviar. Eu estava vivendo a minha vida, sabe? Eu estava conduzindo os meus dias, mesmo com a consciência de Deus, mas sem os olhos nele. Sem isso que eu falei do propósito maior. Eu comecei a fazer as coisas no meu dia a dia, não sendo em prol do conhecimento de Deus, mas sendo conduzido de forma automática pela vida. Sabe, deixando os dias passarem sem intencionalidade. E isso que eu falei no início, cara. Se nós não encontramos propósito maior em nossa vida, nós vamos ser conduzidos como um vento. Sabe, conduzidos como alguém à deriva, assim, no mar, onde a onda leva. E não é assim, cara. Ser conduzido pelo Espírito não é isso, tá? Ser conduzido pelo Espírito é você alinhar, sabe, as velas do seu barco para a direção onde o vento do Espírito soprar. Mesmo que as ondas estejam ao contrário, você alinhou suas velas para ir onde o Espírito te manda. Mas ser conduzido pelos padrões desse mundo é deixar a onda te levar. É se deixar à deriva. E eu me percebi à deriva. Sabe, eu me percebi me empenhando muito no trabalho, em ganhar dinheiro, sem um propósito maior. Ganhar dinheiro apenas por ganhar dinheiro, ou estudar apenas para adquirir conhecimento. E isso começa a virar uma bola de neve, cara. Começa a virar uma bola de neve. De pouco a pouco você vai percebendo que até os seus princípios, eles começam a se abalar, sabe? Você começa a ser conduzido pelas pessoas, pelas opiniões das pessoas. Se você não tem uma certeza fixa e inabalável na sua vida, você vai ser conduzido por qualquer opinião e por qualquer pessoa. Um homem com certezas inabaláveis não é conduzido por qualquer pessoa com uma boa opinião. E vou além, um homem que viu a Deus e ouviu do Senhor, este homem, ele não é conduzido por nenhum padrão desse mundo. Voltando para você agora, você percebe que na sua vida você é instável em muitas coisas? Você percebe que os pequenos problemas da vida, as pequenas ansiedades, as pequenas preocupações são capazes de abalar toda a sua estrutura, toda a sua vida? Você percebe que você bambeia de um lado para o outro da vida, de um lado para o outro em pensamentos,
E isso te dá uma angústia. Você percebe que um dia você tem um pensamento muito intenso em fazer algo e no outro dia parece que isso não faz tanto sentido assim. E um dia você se sente muito amado pelas pessoas e no outro nem tanto assim. E de certa forma, você começa a buscar motivação externa, porque você não encontra mais motivação interna. Por você não ter um propósito interno muito forte, você precisa buscar motivação externa para alcançar algo que nem você sabe o que você precisa. Eu tô falando de vídeo motivacional, de palestras, podcasts. Você vê um após o outro, mas aquilo te dá um gás. Mas nem você sabe para que esse gás, porque você não tem um propósito fixo. Rapaz, passou um besourão aqui. E o meu conselho, isso para todos os âmbitos, todas as pessoas, seja você um cristão, como eu falei ou não, começa a parar, sabe? Tira um tempo agora, se você conseguir, tira agora um tempo. Se você não mora num lugar perigoso, se não tá muito à noite, se você conseguir fazer isso na tardinha assim, tipo agora, até bom. Sai de casa, vai dar uma andada, fala com sua mãe, se você mora com seus pais, ou com sua esposa, fala assim, pô, vou dar uma andada aqui. Sai pra andar na rua e começa a respirar, dar essa caminhada, vai pra um lugar mais de boa, tipo aqui, não tem ninguém aqui em volta de mim, eu tô aqui só com a natureza, o vento, sabe, respira, cara, e pega uma paisagem assim, mais ou menos, e fica olhando pra ela e se acalma, sabe, coloca o seu coração. Quando os pensamentos começarem a vir na sua mente, respira, até você conseguir perceber que você está um pouco sóbrio. Quando isso acontecer, começa a olhar para a sua vida de uma forma cirúrgica. Começa a olhar para os seus dias e se perguntar, cara, por que eu faço o que eu faço? Pensa você no seu trabalho, cara, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Começa a pensar na sua família, por que eu ajo dessa forma? Começa a pensar nos seus dias mesmo. De verdade, começa a pensar em tudo o que você faz. Faz sentido para você? Faz sentido viver o que você está vivendo? Até a mesma pergunta do início. Começa a se perguntar de forma mais profunda o porquê que você está gastando a sua vida. Qual é o seu porquê? Qual é a sua razão? Qual é o seu motivo? Pelo que você está gastando a sua vida, cara? Pelo que você está gastando os seus dias? No fundo, a gente pensa que alguém vai vir para nos salvar. No fundo, a gente pensa, e talvez você entrou nesse vídeo pensando que eu vim aqui para te salvar, que eu vou te dar alguma resposta, mas não. E com o passar dos dias eu percebi que a resposta estava aqui dentro. A resposta que eu tanto procurei lá fora, a resposta que eu tanto procurei em alguns vídeos motivacionais, em algumas pessoas, em pedir conselhos, a resposta estava aqui, o tempo todo. A razão da minha existência estava mais perto de mim do que o ar que eu respiro. Eu percebi que não existe outro motivo. E você não está ouvindo disso de alguém que não procurou outros motivos. Não existe outro motivo para se viver, a não ser conhecer a Deus e o fazer conhecido. E viver em prol do seu evangelho. Eu percebi que, por mais que eu tenha pouco tempo de vida e nem tantas experiências talvez quanto você de vida, mas não vale a pena viver por outra causa, cara. Não vale a pena eu gastar a minha vida por outros motivos. Não vale a pena. Sabe, não vale a pena mesmo. Não existe plenitude de sentimentos, de emoções, de vida, eu vou dizer essa palavra, tesão em viver, senão em Jesus, senão no Filho de Deus. E eu oro por você agora, onde quer que você esteja. Oro para que o Espírito de Deus, o Espírito do vivo Deus que ressurgiu Jesus dos mortos, que esse mesmo Espírito desembace os seus olhos e te faça enxergar plenamente a vida que existe em Deus Pai, isto é, o seu Filho, Jesus. Eu oro para que os seus olhos agora sejam abertos para ver totalmente a pessoa de Jesus e o propósito que existe no Evangelho de Jesus. E é isso, cara, sabe? É isso, amém. Amém. E, cara, aqui de verdade,
não esteja melancólico pelo que já foi. Se você, cara, você pode ter 50 anos, eu não sei a sensação de ter 50 anos e não saber o próximo de vida, mas seja você com 50 anos e percebeu agora que não tem um propósito de vida. É aquela famosa frase, você vai chorar o leite derramado pra quê? Não vai trazer o leite de volta, brother. Você ficar melancólico pelo que você deixou de fazer, não vai te fazer a coisa certa. Você precisa redimir o seu tempo, cara. Você precisa redimir a sua vida. Óbvio que você redimir a sua vida não vai te livrar de muita coisa que você fez no passado e tá vindo agora como colheita. Aliás, cara, Deus é um Deus muito bom por nos fazer colher as coisas ruins, pra gente provar o amargor dessas coisas ruins e não colher de novo. Muitas vezes que eu pedi ao Senhor para me livrar de certas situações, Ele me fez perceber, Ele aumentou o meu paladar a essa colheita ruim só para eu perceber o quanto não vale a pena mesmo seguir tal caminho. Aqui, chora o quanto for preciso. Chora o leite derramado, mas chora aí e tal. Fique triste pelo que você viveu, fique triste pelo que você deixou de viver, mas quando a lágrima parar, lava o seu rosto, olha no espelho para você mesmo e fala assim, agora é hora de ser homem. E seja homem, viva a vida de verdade, viva a vida de verdade, viva a vida verdadeira. Existe vida, cara, olha aqui, a vida tá rolando agora. Aliás, tem um pôr do sol absurdamente lindo que eu vou gravar para vocês ali. A vida tá rolando agora. Quanto mais tempo a gente ficar adiando com as nossas desculpinhas a vida, isso não vai mudar nada. Você sabe que você precisa amar a Deus? Então ame a Deus. Deus não vai te livrar das suas tentações. Você sabe que você precisa abandonar tal pecado? Abandone. Deus não vai fazer você abandonar o pecado. A sua decisão de amar a Deus precisa te conduzir a essas coisas, cara. E como um irmão, eu digo isso como um irmão para você. Existe propósito maior para se viver, cara. Existe razão maior para se viver. Razão inabalável para se viver. Então, cara, é isso, sabe? Vamos viver de verdade. Vamos, aliás, continuar esse dia aí. Cola aí comigo. Vamos agora caminhar até o supermercado, comer, treinar e depois dar aquela corridinha. Beleza? Não é olhando pra nuvem que se chega ao céu. Não é olhando pra nuvem que se chega ao céu. Canta comigo assim, vai. Não é olhando pra nuvem que se chega ao céu. Não é olhando pra nuvem que se chega ao céu. Então, tava agora caminhando lá daquele lugar. Eu acho que mais meia hora de andar, caminhar não, né? Andar, tava andando até minha faculdade. Aí eu parei pra comprar um suco de laranja e um alfajor com whey, que, nossa, eu vou mostrar pra vocês. É bom, tá? Pô, muito bom. Gosto de tomar suco de laranja antes ou depois do treino também, por causa da quantidade de carboidrato. É muito carboidrato, muita caloria. Dá um buster, né? Tomar meu pré-treino lá antes de começar a treinar. Aí eu passei aqui na faculdade para resolver umas questões de matrícula mesmo. Para quem não sabe, faço engenharia elétrica aqui na Multivix. E tô no 6º período, quase acabando, tô indo pro 7º. E é isso, vamos caminhando até a academia agora. Vou parar em algum banco ali para comer. Tamo junto, vamos lá. Comi e acabei nem mostrando pra vocês, ó. É isso aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra ver. É do Dr. Pinault. Esqueci o nome, é Nozes, né? Pinault é Nozes, não lembro. De chocolate branco. Eu gosto muito de leite em pó, mas não tinha. Aí, tomamos um pré-treino agora. Tô sem a garrafa aqui da minha mãe, a menor que tinha, cabe nessa bolsa. Vou jogar um suco de laranja aqui, dar aquela misturada. Ficou um pouco de pré-treino aqui no fundo, ó. Tem que arrumar um jeito de tirar isso aqui. E é isso, estamos chegando aqui na academia. Hoje vai ser um treino de peito, ombro e tríceps, como eu falei algumas outras partes. Eu gosto de focar muito no treino, bem no treino, né? Sem muita conversinha, então eu vou gravar alguns takes e tal. Então fique com o treino aí.
Aqueça um manguito. Aqueça um manguito. Acabei o treino aqui, tô voltando pra casa. Eu só esperar chegar ali na frente, onde eu começo a correr. Ô rapaz, cachorro maluco. O trajeto que eu vou fazer, se não me engano, é 7,5 km até lá em casa. Aliás, um dos hobbies que eu tenho é correr. Gosto muito de correr. E além de gostar também, eu gosto de correr pela questão da mentalidade até. Eu tava conversando com um amigo ontem que mais do que gostar e amar correr, eu corro muito pela questão da mentalidade que correr traz. Até tem uma, entre aspas, né, uma experiência a se contar, que eu nunca tinha corrido uma maratona antes. Eu nunca tinha corrido 10 km seguido. Talvez o máximo que eu já tenha corrido seja 3, 4 km seguido, na mesma velocidade. E aí um dia uma amiga minha me chamou pra fazer uma maratona. E nessa maratona, pela questão da mentalidade de falar, caraca, eu consegui além do que o meu corpo tá falando que eu consigo. Eu consegui chegar em 5º lugar, uma maratona de 10 km que eu nunca tinha feito. Então é algo a se ponderar, né? É algo a se pensar que é real, essa parte da mentalidade. E isso tem me ajudado bastante. Correr tem trazido uma mentalidade muito preciosa pra mim. E meu sol tá 3%, não vou conseguir gravar talvez boa parte do trajeto, tá começando a chover um pouquinho. Aí eu vou começar a correr aqui, quando eu chegar em casa a gente volta. E é isso. Aliás, antes de começar a correr, falar um pouco do meu treino. Hoje eu treinei com uma ênfase em peitoral. Aí fiz 2 exercícios de tríceps, 2 de ombro e para finalizar eu fiz abdominal. Segui uma série que é um pouco mais de intensidade, entre aspas, volume menor, se não me engano que chama assim, tá começando a chover. Aliás, eu amo correr na chuva. Comecei com o superior, no halter, fui no peitoral inferior na barra, depois fiz acho que é crucifixo o nome, tudo 3 séries. Eu gosto de fazer a primeira série de aquecimento com 60%, 70% da carga e depois as outras 2 últimas séries até a falha mesmo. A segunda série com 90%, 85% e a última falha com a carga 100% por umas 6, 8 repetições. E é assim que eu faço meus treinos. Aliás, é bem variado, depende do tipo de músculo que eu vou treinar, depende do dia, mas é seguindo esse roteiro. Mas é isso, vamos lá. Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Cheguei aqui no meu bairro, vou sentar um pouquinho aqui, ficar um tempo aqui, que eu curto fazer isso quando tá chovendo, vir aqui na pracinha, ficar sentado. E é isso, daqui a pouco eu volto. Antes de chegar em casa, aliás, estou andando em direção à minha casa, eu tenho muito que externar minha gratidão, sabe, ao Senhor. Eu sei que é muito egoísmo e é muito, sei lá, utópico dizer que Deus mandou a chuva por causa do filhinho dele. Mas, cara, eu gosto muito de correr na chuva, gosto muito. Boa parte do meu secreto
em períodos de chuva é na pracinha, assim. Vou trocar de mão, calma aí. E de manhã, antes de sair de casa, eu olhei pro céu, tipo, pô, tava abertaço. Semana inteira chovendo. Aí hoje, que eu iria conseguir correr, tá aberto, céu abertaço. Eu fiquei, caraca. Mas amém. Eu até fui lá gravar e tal. Mas no meu coração eu meio que falei assim com o Senhor. Meio não, falei com o Senhor, tipo, quem dera chovesse hoje pra mim correr na chuva. E aí, saindo da academia, do nada, tava gravando, vocês viram a hora lá. E aí começou a pingar, eu, caraca. E aí passou 2 minutos, cai um toró, pô. E tamo aí. Mas amei, tô muito feliz. E é isso, estamos chegando em casa, 2 minutinhos, tamo lá. Comprar uma coca, que hoje minha mãe fez uma comida mexicana, outra coisa que eu gosto bastante. E é isso, meus amigos. Vamos lá. Cheguei em casa, tomar um banho agora. Improvisei, ó, bolsinha, botei uma sacola nela. Não molhou tanto, meu caderno tá aqui, depois que eu vou ver se fez algum estrago nele. E é isso, meus amigos. Diazinho bom. Vou finalizar aqui a gravação. Vou acabar de gravar e depois tomar banho. E aí vou editar esse vídeo, imagino que eu consigo acabar hoje. Amanhã tem uma conferência pra eu ir, junto com minha namorada, Eduarda. Logo de manhã, vai ser o dia inteiro a conferência. E é isso, dia bom, dia feliz com vocês aí. Eu, Senhor e vocês. É isso, tamo junto. Então, é isso, meus amigos. Esse foi parte do meu dia aí. Obrigado aí quem ficou até o final. E eu queria muito saber de vocês. Por exemplo, eu só de ter gravado, eu nem comecei a editar ainda, eu vou editar agora. Imagino que eu acabe hoje de editar. E só de gravar o vídeo eu curti pra caramba. E eu vou continuar fazendo porque eu curti. E se vocês curtirem também, aí vai ser dois coelhos numa cajadada só. Então, se tu curtiu, comenta aí algo que você aprendeu, talvez nesse vídeo, algo que você curtiu, uma ideia também. E é isso. Tamo junto e até a próxima.